de tradução para acompanhar a minha fala e eu vou procurar falar com algum cuidado para vocês acompanharem. Eu fiquei muito honrado de poder escutar sobre a experiência da Nova Zelândia e de como que essa iniciativa desse povo que é um povo originário de uma região do mundo, estendeu a sua motivação de explicar para o pensamento jurídico, o pensamento que organiza as nossas relações no mundo, que esse ente, o rio, é um membro da sua constelação de seres afetivos, de seres que têm afeto, que não é só um corpo d'água que você pode navegar e pegar riquezas que esse rio proporciona, mas é viver a intensidade da vida com esse ser que é o rio. Eu fiquei muito familiarizado com a maneira que eles abordaram esse tema, porque é a maneira que eu aprendi a entender a existência das montanhas, dos rios. E o nosso rio, o rio que atravessa as montanhas de Minas Gerais, um estado próximo daqui, dessa região central onde nós estamos no Brasil, e que vai desaguar no litoral, no Atlântico, no Espírito Santo. Esse rio ele tem um nome no nosso mapa, que é o Rio Doce. Esse nome foi atribuído a um rio que nós já chamávamos antigamente de Uatu. O Uatu é um rio que a própria designação dele, o nome dele, já nomeia ele como um ente das nossas relações e indica também qual é o parentesco que nós temos com ele. Ele é nosso avô, o avô. E desde cedo as crianças aprendem a saudar o rio, cantam para ele. Ô Atu, minha ré, ô Atu, minha ré, ô Atu, minha ré, ô Atu, minha ré. E as crianças aprendem a saudar o rio, dizendo para ele: meu avô, as suas águas curam, elas são boas. E essa maneira de relacionamento, que se nós conseguíssemos estender esse relacionamento a todas as outras pessoas, ia proporcionar a todos nós um outro estado de ser no mundo. Nossas famílias foram, desde o século XVIII, assediadas nas altas regiões de serra e empurradas para a margem do Atu, onde nós ficamos vivendo nos últimos 200, 300 anos. E durante todo esse tempo, o nosso povo viveu suprido por esse rio. Aqui no Brasil tem muitas bacias hidrográficas. A mais, digamos assim, divulgada é a bacia amazônica, pela sua grandeza, pela sua relevância. Mas nós temos o Rio São Francisco, nós temos o Rio Paraná, nós temos grandes bacias hidrográficas e todas são territórios históricos dos povos originários daqui. O povo indígena daqui dessa região da América, especialmente aqui da América do Sul, localiza o seu habitat na beira dos rios, na cabeceira dos rios preferencialmente. Algumas pessoas curiosas devem ficar perguntando: mas com um território tão extenso, por que os índios ficam limitando a sua presença às margens dos rios, se eles podiam habitar
as regiões de Planalto, como fizeram os nossos irmãos brasileiros quando decidiram botar a capital do país aqui no Planalto Central, um lugar que é considerado também uma dos grandes reservatórios de água do nosso país. Eu queria contar para vocês que a vida, não só do povo Krenak, que é meu povo, mas dos Guarani, dos Chavante, dos Terena, a vida desses povos, se vocês forem olhar a história dos últimos 4, 5 séculos, até antes da chegada dos portugueses aqui, era localizada nas bacias hidrográficas. Tem um amigo nosso que é um ativista de um importante movimento de recuperação do Rio das Velhas, que é parte da bacia de São Francisco, o Apolo Eringer, que ele diz que se nós fizéssemos o planejamento do uso dos territórios a partir das bacias hidrográficas, nós teríamos uma unidade de planejamento muito mais efetiva do que aquelas que a nossa ideia de eficácia fez com que os governos desenvolvessem diferentes eixos para promover ocupação, desenvolvimento, colonização de algumas regiões e que deram no que deu. Nessa situação em que uma fala sobre uma região do mundo, como essa do Brasil, ela pode ser facilmente comparada com a de qualquer outro continente do mundo, que mostra que nós estamos maltratando igualmente todos os lugares do mundo. Nós somos solidários em uma coisa, que é depredar o planeta que nós habitamos. Essa solidariedade que nós somos capazes de nos emprestar uns aos outros quando a gente quer depredar o planeta é uma coisa comovente. Nós depredamos aqui na China, no Japão, nós depredamos no Canadá, nós depredamos em todos os lugares. Mesmo aqueles povos que alcançaram o chamado autodesenvolvimento com suas tecnologias, eles surpreendem com a falta de reverência com a Terra. Nós sabemos que esse organismo, que também é chamado de Gaia, esse organismo vivo, que respira, que sente a nossa presença aqui, esse organismo maravilhoso, ele é capaz de dar conta de tudo que nós precisamos. Mas nós nos comportamos como verdadeiros vândalos do planeta. Eu não tenho nenhuma dificuldade de apontar qualquer lugar da Terra como um desses paisagens do vandalismo que nós imprimimos por onde nós passamos. Eu fui a Estocolmo participar de uma conferência em fevereiro do ano passado. Era uma conferência que recebia gente, principalmente da Europa, mas que estava discutindo a questão dos rios. Um rio que está sendo destruído na Turquia, um rio que está sendo exprimido na Amazônia brasileira, que é o Tapajós, e me coube falar de um rio, que é o Uatu, esse rio que é o meu avô. Quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de encontrar uma senhora do povo Sami. O povo Sami vive na Suécia, vive na Finlândia e também numa parte da Noruega. Se alguém conhece o povo Sami aqui, pode me ajudar a conferir. Esse povo que pastoreia as renas, e eu não sei se tem algum parente do povo Sami aqui entre nós, se tiver, seja bem-vindo, minha saudação a você. Nós nos consideramos parentes. Os Maoris são nossos parentes, os Samis são nossos parentes, os curdos são nossos parentes. Todos esses povos se sentem parentes. Isso deve ser uma extravagância para uma pessoa que pensa que uma família é um grupo de 3, 4 ou 5 pessoas, no máximo talvez uns 10. Nós todos somos parentes. Esse sentimento de que nós somos parentes, ele deve ter alguma correspondência com aquela ideia de que nós podemos constituir uma certa humanidade. Porque se nós não somos
nenhuma humanidade, como que nós vamos proteger rios, montanhas, florestas? E eu fico pensando, se nós chegamos ao ponto de termos que legislar para dizer que um rio não pode virar um esgoto, nós perdemos assim totalmente a reverência e o sentido de afeto com a nossa casa comum, que é a terra. Nós vamos ter que legislar para dizer que a terra não pode ser depredada. Então nós estamos em avançado estado de barbárie, gente. O atu miareré, o atu miareré, o atu boquinhauit, o burum amangutreré, ré, 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 é a fala do rio para vocês. Bom,